Olá, aluno! A ansiedade aumenta. Isso mesmo, estamos prestes aí a receber o edital do concurso dos bombeiros DF e com certeza a ansiedade aumenta nessa hora e nós estamos aqui no Estúdio Aulas exatamente para dar algumas dicas para você ir já se preparando, se esquentando aí para esse concurso, tudo bem? Cada dia que passa, mais notícias vêm, eu sei que todo mundo está agoniado já, o pessoal já está estudando aí, já tem um ano para esse concurso aí, né? E para acalmar os ânimos, para tirar essa ansiedade, vamos de dica, né? Vamos para mais uma questão comentada nessa série aqui dos bombeiros, beleza? Nosso projeto é qual mesmo? Vamos lá? Olha o nosso projeto aí. Juntos vamos passar nos bombeiros DF, né? Nós vamos fazer várias questões aqui no decorrer, né? Ajudar vocês aí a se preparar para juntos também estarem vocês todos aprovados com a equipe do Estúdio Aulas, que são os cursos online, e também o Espaço Campus, cursos presenciais aqui em Brasília, para todos que moram aqui em Brasília. Beleza? Sou o professor Léo Matos, ministro em Informática, e nós vamos para a nossa segunda questão dessa bateria que eu vou fazer com vocês até o dia que vai chegar a prova, beleza? Vamos lá. A questão aqui é sobre sistemas operacionais Linux. A primeira dica é qual? Vamos lá. Antes de a gente responder essa questão. A primeira dica é o seguinte. Nosso computador, ele é constituído de hardware. Beleza. Ele é constituído de hardware. Os hardwares são os elementos físicos do nosso computador, os componentes físicos do nosso computador. Esses componentes físicos, como processador, memória, não é isso? Teclado, mouse, impressora, HD, tudo isso aí, que são os componentes físicos, são gerenciados a partir de um sistema operacional que é dividido em pedaços, em partes, em componentes. O kernel é o componente mais importante do sistema operacional. Logo em cima do kernel, nós temos o que a gente chama de shell. Logo em cima do shell, nós temos um componente chamado de bash. E próximo ao bash aqui, nós temos um componente chamado de GUI. Basicamente, resumidamente, aqui estão os componentes de um sistema operacional Linux, tudo bem? Você, usuário, está aqui. Então, veja bem, quem é o sistema operacional aqui? O sistema operacional são todos esses componentes aqui, ó. Isso aqui tudo é o sistema operacional. Isso aqui tudo é o sistema operacional. Beleza? Então, o sistema operacional pode ser entendido como um conjunto de partes que se integram para gerenciar os recursos do computador. Ele gerencia os recursos, ele serve como interface para que o usuário utilize a máquina. O sistema operacional gerencia os recursos da máquina, preparando o computador para que você opere o computador. Você só opera o computador se tiver sistema operacional. Nas nossas provas, principalmente na prova de vocês, baseado no último edital, nós devemos ter o Windows e Linux, os dois sistemas operacionais cobrados, tudo bem? Essa questão diz sobre o sistema operacional Linux, tudo bem? Mas o Windows também tem kernel, o Windows também tem shell, o Windows também tem interface gráfica. Então esses componentes que eu estou citando, pode ser que um ou outro não tenha esse mesmo nome no Windows, mas no Windows também tem kernel, o Windows também tem shell. Agora você deve estar pensando, professor, mas o que é kernel mesmo? Professor, o que é shell? Posto de gasolina? Claro que não, né, gente? Vamos lá, vamos aprender. Veja bem, aqui nós temos o kernel como o principal componente do sistema, porque ele é considerado o núcleo do sistema operacional. Por que ele é o núcleo? Porque tudo tem que passar por ele, antes de chegar na máquina. O kernel é o único componente que fala diretamente com a máquina, tudo bem? Então é o núcleo do sistema operacional. Qual é a responsabilidade do kernel? Gerenciar os recursos do computador. Gerenciar os recursos, tá bom? Memória, processos, periféricos, é isso que o sistema operacional, que o núcleo do sistema operacional faz. Então vamos lá. O usuário pode trabalhar no Linux no Bash ou na interface gráfica.
que seria o Bash? O Bash seria uma tela preta, uma interface de comandos. É a famosa tela preta para você trabalhar com comandos no sistema operacional Linux. Seria essa tela aqui, gente, ó. Tá vendo? Calma aí, vamos voltar lá. Opa! Olha aí, essa tela é o Bash, tá vendo? Essa tela preta aí é o Bash. Logo, a gente também pode trabalhar não só nessa tela preta aí, nós podemos trabalhar também com as interfaces gráficas. Isso aqui é uma interface gráfica, essa aqui é uma outra interface gráfica, essa aqui é uma outra interface gráfica. Então o sistema operacional Linux você pode trabalhar no Bash, que é essa tela preta, ou em uma interface gráfica. Então voltando aqui, vamos lá. O nosso computador ele é constituído de hardware, vai lembrando, ó, hardware, que são todos os elementos físicos do computador. Em cima do hardware nós temos o quê? Nós temos o kernel para controlar todos os processos, ele fala diretamente com a máquina. Em cima do kernel nós temos o shell, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui que ficou errado, vamos lá. Em cima do kernel nós temos o shell. O que o shell faz, gente, dentro do sistema operacional? O shell é o interpretador de comandos do Linux. O shell interpreta os comandos podem vir na tela preta, que é o que a gente chama de Bash. Existem alguns Linux que usam o SH como interface de tela preta, e também no sistema operacional Linux existe um componente GUI, que é a interface gráfica. E você, usuário, está bem aqui no topo de todos esses componentes aí. Então, a gente já falou que essa parte aqui é considerado o sistema operacional, beleza? É porque apagou tudo, eu estou fazendo de novo e aproveitando para fazer aquela revisão, não é isso? Então, o kernel é o núcleo do sistema operacional, porque tudo passa por ele antes de chegar na máquina. O shell é o interpretador de comandos do Linux, interpretador de comandos. Todos os comandos que saem da tela preta ou do ambiente gráfico passa pelo shell, ó. Todo comando que você dá na tela preta manda o comando para o shell. Todo comando que você dá na interface gráfica, a interface gráfica manda para o shell. O shell é o interpretador de comandos tanto da tela preta quanto do ambiente gráfico. GUI Bash é a interface de tela preta, é a interface textual de comandos, ou seja, uma tela preta. Beleza? Inclusive já caiu isso na última prova dos bombeiros, mas era o CESP. E o GUI são as interfaces gráficas, os ambientes gráficos, os gerenciadores de janela, tá bom? Ambiente gráfico. Beleza? Então, esses aqui são os componentes. O shell interpreta o comando, manda o comando para o kernel, que avalia se o processo pode ser enviado para a máquina ou não. O kernel, ele é um gerenciador de processos. Ele gerencia os processos para saber se pode chegar na máquina ou não. Beleza? Então tá aí toda a divisão do sistema operacional Linux. O Linux, gente, eu creio que todo mundo sabe aqui também que o Linux ele é um software livre. Sendo um software livre, o Linux te garante 4 liberdades. O dono dele te garante 4 liberdades. As liberdades são executar, estudar, modificar e distribuir. Devido ao usuário ter essas liberdades, eles costumam criar suas próprias interfaces gráficas, costumam criar seus próprios aplicativos, adaptar seus próprios aplicativos, e é aí que a gente encontra uma variedade de elementos do Linux. Uma variedade muito importante para a prova e que queria nessa questão que nós vamos resolver são as interfaces gráficas. Vamos voltar lá. Nós temos 3 interfaces gráficas muito conhecidas no Linux, que são as interfaces KDE, GNOME e Black Box. São mais de 90 interfaces gráficas que eu já ouvi falar. Mas essas aqui são as mais importantes para a prova. KDE, GNOME e Black Box são as interfaces gráficas. Aí você lembra assim, ó, cadê o GNOME? Tá no Black Box. Cadê o GNOME? Tá na caixa preta. Tá na caixa preta. Ou seja, isso aqui é o ambiente gráfico que nós usamos no Linux. Tem Linux que usa o KDE, tem Linux que usa o GNOME e tem Linux que usa o Black Box. Beleza? Então esses são os componentes do sistema operacional. Olha aqui, ó. Esse é o Bash, não é interface gráfica, tá bom? Esse aqui é o ambiente, esse aqui é o GNOME, tá bom? O ambiente GNOME. Esse aqui é o ambiente KDE,
Tá vendo? O ambiente gráfico KDE é diferente do GNOME e esse aqui já é o ambiente gráfico Black Box. Tudo bem? Então são exemplos de interfaces gráficas. Agora respondendo à questão da IDECAN. Sistemas operacionais Linux são programas responsáveis por promover o funcionamento do computador, gerencia todos os recursos, realizando a comunicação entre os dispositivos de hardware e os softwares. Em relação a esse sistema, é correto afirmar que KDE e GNOME são exemplos de ambientes gráficos. Então a questão aqui, a resposta é a letra C. Vale destacar que não custa nada aprofundar um pouquinho, né? E como você, com certeza, deve ter um nível bem excelente aí em informática, eu vou te dar uma dica mais aprofundada, que pode ser uma questão de interpretação na sua prova. Veja bem, o sistema operacional, qual é a função dele que eu falei no início desse vídeo? A função do sistema operacional é gerenciar os recursos do computador. O sistema operacional, ele é uma coisinha ou é um conjunto de partes? Um conjunto de partes, que é formado pelo kernel, o núcleo do sistema operacional, o shell que interpreta os comandos e os outros elementos que integram o sistema, como interfaces gráficas, interfaces de tela preta, enfim. Então, o sistema é um conjunto de partes. Mas qual é a função do sistema? Gerenciar os recursos do computador. Aí eu te pergunto, e qual é a função do kernel? O kernel não é o principal componente do sistema, não é o núcleo do funcionamento, não é a engrenagem principal do sistema. A função do kernel é qual? Gerenciar os recursos do computador. Opa, professor, mas isso aí não é um conceito de sistema? Exato. Tocamos no ponto que eu queria te falar. Para o pessoal da área de tecnologia, que é o pessoal mais técnico, o pessoal considera que o sistema operacional é o kernel, que os outros elementos só integram o sistema operacional, só são apartes, opcionais, externos ao núcleo, e que o sistema pode ser considerado o kernel. O kernel é o próprio núcleo do sistema, o próprio sistema operacional em si. Se a gente for fazer uma comparação, a gente poderia comparar assim: qual é a função de um carro? A função do carro é locomover a pessoa, é levar a pessoa para o lugar que ela quer. E o carro, ele é uma coisinha ou vários componentes? Vários componentes. Pneu, lataria, embreagem, né, freio. E o núcleo do carro é qual? A parte mais importante do carro, o motor. O motor é o núcleo do funcionamento do carro, porque é ele que move o carro, na verdade. Então a gente pode dizer assim, se você fosse analisar quem é o componente que é o carro realmente, você ia falar, o carro realmente é o motor, que os outros só são os acessórios. Então tá aí essa analogia para você não esquecer desse detalhe. O kernel, o próprio sistema operacional em si, uma vez caiu assim, e a galera, como assim o kernel não é o sistema? Para o pessoal da área técnica, sim. O kernel, o núcleo ou o sistema operacional em si. Então, entendam que isso pode cair na sua prova, beleza? Então fica essa dica mais avançada para vocês e até o próximo vídeo.